Ó, isso aqui, ó, é em New Orleans, guys. E a gente já passou ali, nessa rua. Família 78, mais um vídeo aqui pra vocês. Nós estamos neste momento saindo do Tennessee, saindo da cidade de Nashville, em direção à Flórida. E eu queria dar alguns inputs pra vocês, falar um pouco de como estão as notícias aqui do furacão. A gente tá seguro, tá? Esse vídeo não tem nenhuma intenção de ser sensacionalista. Tá tudo bem, estamos seguros. Essa aqui é exatamente a imagem da estrada nessa hora. Mas ontem eu fiz um vídeo falando um pouco sobre a chegada dele. Ele chegou como categoria 4 lá na Louisiana. E aí eu queria explicar um pouco para vocês desse processo da chegada de um hurricane aqui nos Estados Unidos, os períodos, se aparece do nada, se não aparece. Então, se você puder, deixa o like aqui no vídeo. Se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, a gente fala sobre as nossas experiências. A gente viaja um monte de cidades americanas. Nós moramos em Orlando, na verdade, em Windermere. Mas a gente está sempre viajando, está sempre rodando. Então, se você quiser saber um pouco do nosso dia a dia, se inscreve aqui no canal, tá? Se é o primeiro vídeo que você está vendo nosso. Bom, vamos lá. A gente vai começar falando um pouco do furacão. E hoje é dia 30 de agosto. Inclusive um dia muito especial, dia de aniversário de casamento meu e dessa moça bonita aqui. E infelizmente, separado dessa notícia boa, a gente tem uma notícia ruim, que foi a chegada do furacão Ida. A primeira coisa que você precisa saber é que os furacões, eles já possuem nome antes deles serem formados. Normalmente quando começam as temporadas dos hurricanes aqui, porque é sempre no mesmo período do ano. Você lembra o período, amor? Acho que é de junho a novembro. Como? De junho a novembro. Entre junho e novembro. E aí eles já fazem uma lista das possíveis formações, tá? O furacão, ele tem 5 intensidades. Antes dele se transformar no furacão, ele é um tropical storm, que é uma chuva forte. Se ele começa a ganhar força, aí ele vira categoria 1, categoria 2, a mais forte é a categoria 5. Há 14 anos atrás, aqui nos Estados Unidos, nós tivemos o furacão Katrina, que ele foi categoria 5 e ele bateu muito forte no estado da Louisiana. Por incrível, né, uma coincidência muito negativa, a gente teve 14 anos depois, no mesmo período, a chegada do furacão agora. Eu vou mostrar para vocês um pouco das notícias, tá? Porque ele chegou com categoria 4 lá na Louisiana e a gente está com milhares de pessoas sem luz neste momento. E aí é complicado, porque a gente está passando esse momento maluco, né? O mundo todo passando esse momento maluco, os hospitais cheios, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E ainda você tem, sabe, chega um furacão, deixa a coisa mais difícil ainda. Ontem, algumas pessoas me perguntaram sobre isso. Rodrigo, tem que evacuar? Não tem? Um furacão pode aparecer de uma hora para outra? Bom, normalmente a gente recebe avisos com antecedência. É claro que isso é um fenômeno da natureza, então não tem como a gente também prever e falar que vai avisar com muita antecedência, porque os meteorólogos, eles acompanham e eles percebem quando vai vir, quando não vai, e aí notificam. Não é de uma hora para outra. Você não vai estar aqui passeando num estado americano, numa cidade americana, e no mesmo dia vai aparecer, tá? Normalmente, pelo menos com 48 horas, já começam aí os informativos, porque eles percebem que acontece a formação já nos oceanos. E aí tem uma coisa que eu expliquei ontem, que é o landfall, que é quando o furacão chega e toca o chão. Nesse momento, ele meio que perde a força, porque aí é aquela questão de física, né? A força que ele veio com os ventos, ela vai tocar as coisas e toda essa força ela vai ser propagada para as coisas. Por isso que a gente sabe que quando um furacão passa, ele derruba a casa, derruba telhado, porque ele traz toda a mesma força e a mesma energia através da velocidade, impactando nas coisas que são no caminho dele. Bom, uma coisa que eu queria explicar para vocês também é sobre o mapa dos Estados Unidos, para vocês entenderem um pouco aonde nós estamos, para onde nós estamos indo e como isso funcionou. O mapa é o seguinte: o furacão, ele entrou pelo estado da Louisiana, que é aí embaixo, ok?
A trajetória do furacão é subindo, então ele vai passar pelo Mississippi e ele vai chegar aqui nesse estado que nós estamos agora, que é o Tennessee, na terça-feira, durante o dia. Vocês percebem que o tempo, ele tá nublado, mas não tá feio, que isso também é uma outra característica de furacões. Normalmente é no dia que as coisas acontecem que realmente o tempo muda, né, amor? Às vezes a gente já pegou lá na Flórida dias super ensolarados e aí, tipo assim, 2, 3 horas depois o tempo fechou e aí teve a chegada. Nós estamos voltando agora para casa através do seguinte caminho. Vou mostrar aqui para vocês também, agora aqui no mapinha. A gente sai do Tennessee, a gente vai passar pela Geórgia e aí a gente chega no estado da Flórida. Quando que a gente viajou de novo? Foi 2 meses atrás? 1 mês atrás? Foi em julho, né? Que a gente veio aqui pra Memphis. Foi em julho. Em julho agora de 2021, nós fomos pro Memphis. E aí o caminho que nós fizemos foi um pouco diferente. A gente saiu da Flórida, passou pela Geórgia, entrou pelo Alabama, né? E aí a gente depois ainda foi pro Mississippi, Arkansas. Aí chegou no Tennessee, que é Memphis. E aí a gente ficou no Arkansas, o hotel era no Arkansas. Rodrigo, qual o risco que vocês têm agora? Eu diria pra vocês que praticamente zero, porque ele já bateu, já fez um estrago e agora ele já começa a perder força. Tanto que quando eu olhei, ele já tava, acho que como um Tropical Storm ou como Depression. Como é que ele chamou? É só chuva agora. Que é só chuva. Mas existem algumas características que vale falar pra vocês quando um hurricane passa. O primeiro deles é o seguinte: a falta de luz, obviamente, traz uma série de problemas, né? Não preciso listar sobre eles. Um outro problema que acontece é que a força... Olha o que aconteceu lá no Rio... foi no Tennessee River, né? Que ele mudou a ordem. Mississippi River. O Mississippi River, ele tem um flow, ele tem um caminho. O vento foi tão forte, meus amigos, mas tão forte, que o caminho o flow do river veio ao contrário, porque o vento veio no inverso do caminho dele. É maluco, né? Maluco. Algumas pessoas me perguntaram sobre se o seguro paga, se não paga, como é que funciona. Eu vou dizer para vocês que essa resposta eu não sei, porque ela é muito variável. Vai depender se a casa é sua, se a casa é alugada, se você alugou, se você contratou um seguro adicional, se o proprietário da casa já colocou um seguro adicional. Então, tem muitos fatores. Para concluir esse vídeo, o que mais eu quero falar para vocês? Depois que um hurricane passa, a gente tem um outro problema, que são os impactos que ele causa. Então, um exemplo prático. Quando a gente estava em Orlando e a gente passou o furacão Irma, no dia seguinte a gente teve toque de recolher, porque ninguém podia sair porque eles estavam organizando as coisas e tal. Teve algumas horas de toque de recolher, porque também tem o risco dele ir e voltar. Então existe um tempo, uma pausa para saber se isso pode acontecer. E também fios de eletricidade caído, eles não querem que você passe por nada antes deles verem como que tá. E no nosso caso lá na Flórida, a minha filha foi no cinema depois, acho que de 1 ou 2 dias, lá no cinema da Universal Studios, que é o parque lá da Universal, que tem o Harry Potter e tal, e tinha bicho dentro do cinema. Ela viu rato dentro do cinema. Por quê? Porque você imagina que toda a vida natural, aqui, ó, por exemplo, aqui nas árvores e tal, dentro dos matos, quando passa um vento como esse, eles vão acabar se espalhando. Ontem até eu fiz um vídeo, a gente estava lá em Nashville, no rooftop, na parte de cima lá de um restaurante, e os passarinhos estavam todos doidos voando assim, por conta desse cenário, dessa chegada de ventos e tal, né? Essa coisa toda. Para concluir, um outro ponto que é importante dizer é que, infelizmente, as notícias às vezes elas ajudam e às vezes elas atrapalham, né? Vende muito mostrar problemas naturais como esse. E ontem a gente estava vendo no jornal, na televisão americana, vou mostrar aqui para vocês enquanto a gente fala, que eles colocaram os repórteres
pra falar no meio da chuva. A gente... Olha isso. E o cara, eu não consegui gravar nessa hora, mas o cara tentando se segurar assim, e o vento batendo. Claro que ele não tava exatamente na hora da chegada, mas ele tava lá na Louisiana e tal. E, inclusive, tem vídeo aqui no canal da gente visitando lá New Orleans, que é a cidade de New Orleans, que é uma rua que tem vários bares e tal. Tem aqui no canal, vai assistir. E é isso, guys. A respeito desse furacão, acabou a história, no sentido de agora realmente reconstruir, reestruturar tudo por onde ele passou. É uma realidade para quem mora aqui, é uma realidade que você precisa aprender a se adaptar, a se movimentar, a se organizar, a encarar as filas de água, filas de combustível, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, mas vale a pena vocês morarem aí, mesmo com... aqui não tem terremoto, isso tem mais ali na Califórnia e tal. Mas hurricanes, essas coisas todas, todo país tem seus desafios. No Brasil a gente não tem, mas a gente tem um problema de segurança, às vezes tem um problema de enchentes, aqui tem isso. Aí no Canadá, em alguns lugares do Canadá, você tem um excesso de neve que também atrapalha tudo. Então assim, gente, não existe lugar perfeito. Todos os países têm suas coisas ruins e suas coisas boas. O Brasil também tem muitas coisas boas, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo, pra gente falar sobre isso, tá bom? Obrigado por seguirem, deixa o like, se inscreve aqui se é o primeiro vídeo e deixa sua pergunta aí que depois a gente responde também, tá? Tchau!